tema de hoje é inspirado em uma obra de um historiador norte-americano, Robert Darnton. Escreveu, dentro da concepção da história das mentalidades, o grande massacre dos gatos. Principalmente no início do livro, ele coloca algumas questões que ele achou uma série de documentos, ele confirma isso ao longo do livro. O sentido que homens simples do século XVII, do século XVIII, o sentido que eles dão a determinadas narrativas que são transmitidas oralmente, que depois serão transformadas conforme o lugar e o tempo, o que nós chamamos de fábula. Eu até arriscaria, apesar que ele não usa esse termo, de uma época de pré-fábula. Ele enaltece, ou melhor, destaca que o grande fabulista Charles Perrault começou a ficar preocupado com a babá que contava história para o filho dele. E a babá era camponesa. E as histórias eram literais, eram cruas e nuas. E deixava a criança com medo. E ele começou a mexer nesses contos, a burilar esses contos, colocando por escrito. Então, até então era oral, começou por escrito. E a construir um final feliz. Então, o livro dele, Mamãe Ganso, tem uma série de histórias conhecidas por nós hoje em dia. No Chapeuzinho Vermelho não tem nessa primeira seleção. Mas outros, Barba Azul, A Gata Borralheira, A Bela Adormecida, essas histórias elas são presentes, mas uma coisa que as pessoas ignoram é que elas foram mexidas. Os camponeses, eles tinham a intenção de assustar os seus filhos, alertando para os perigos do mundo. Houve uma tentativa nos anos 60 do século XX de sexualizar essas histórias, trabalhando com incesto, trabalhando com sodomia, mas essas histórias não tinham esse refinamento, assim, apesar que eram muito boas, eram muito inteligentes. O objetivo era assustar. Quando se fala em lobo, uma história entre aspas infantil, né? Não tem lobo mau, tem lobo que representa, você até pode colocar que representa a natureza, o imprevisível, o imponderável. Essa coisa do lobo mau é uma transmissão de valores que acontece inclusive com a ascensão da burguesia, que começa a moralizar essas histórias e utilizando em proveito próprio, né? E nem você pode falar lobo é lobo. Nunca se explica um conceito por ele mesmo. Pedra é pedra. Lobo é natureza. Lobo é aquilo que pode acontecer e o destino nem sempre está nas suas mãos. Então a preocupação era preservar as pessoas, então alertava as pessoas com essas
histórias, né? Os perigos de uma floresta, os perigos dos vendedores de criança, os perigos dos pais que expulsavam as crianças, que era uma prática muito comum quando você não dava conta da subsistência dessa criança, você colocava ela para fora de casa. Eu encerro a primeira parte aqui e a segunda parte eu vou começar a dar exemplos. Muito obrigado pela atenção de vocês.